уничтожением цивилизации. Они чего этого не понимают, что ли? O clima está esquentando entre Rússia e Ocidente. Recentes trocas de farpas e ameaças veladas em torno da guerra na Ucrânia acendem um sinal vermelho extremamente preocupante. De um lado, as declarações duras do presidente russo Vladimir Putin e seus aliados, que nos trazem a um passado sombrio nos tempos mais tensos da Guerra Fria. De outro lado, falas polêmicas de líderes ocidentais e vazamentos de supostos planos secretos de confronto direto com a Rússia. Tudo isso sendo jogado num barril de pólvora que está cada vez mais próximo de explodir. Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, iremos te mostrar como 3 acontecimentos aparentemente não interligados, na verdade são um claro sinal de que podemos estar caminhando para uma escalada nas tensões entre Ocidente e Rússia. Levando o mundo a um conflito nuclear nunca visto antes. O contexto atual é preocupante. A guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, não mostra sinais de que vai acabar logo. Pelo contrário, o conflito tem se intensificado, com a Rússia e o Ocidente travando uma verdadeira guerra de informação e propaganda. Recentemente, um vazamento de uma ligação do exército alemão foi amplamente explorado pela máquina de propaganda russa, mostrando como cada lado busca tirar proveito de qualquer deslize do outro. O presidente russo Vladimir Putin já deixou claro em diversas ocasiões que considera o uso de armas nucleares como uma opção real caso se sinta ameaçado. E em seu discurso anual para a Assembleia Federal, Putin mais uma vez alertou o Ocidente sobre os riscos de uma guerra nuclear, dizendo que aqueles que tentarem nos chantagear com armas nucleares devem saber que a rosa dos ventos pode virar para o lado deles. Uma clara ameaça velada ao Ocidente. Essa não é a primeira vez que Putin ou seus aliados fazem ameaças nucleares veladas. O ex-presidente e primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, já mencionou a possibilidade de uma guerra nuclear em diversas ocasiões. Enquanto isso, aliados próximos de Putin, como o apresentador de TV Vladimir Solovyov, vão ainda mais longe. Em seu popular talk show, Solovyov sugeriu abertamente ataques nucleares contra 3 países membros da OTAN: Reino Unido, Alemanha e França. Segundo ele, isso seria uma resposta apropriada ao apoio desses países à Ucrânia. Solovyov chegou a especular sobre quais cidades deveriam ser os primeiros alvos, mencionando Paris, Marselha, Lyon, Hamburgo, Munique e até mesmo sugerindo uma votação do público para decidir quais cidades poupar. Ele afirmou que o nível de loucura da humanidade atingiu seus limites e que o Ocidente não vai parar por nada, defendendo que a Rússia deve lutar duramente contra isso com todas as forças e meios disponíveis. Do lado ocidental, o presidente francês Emmanuel Macron causou polêmica ao pedir que os aliados não sejam covardes no apoio à Ucrânia e não descartou o envio de tropas ocidentais para o país. Embora tenha ressaltado que a França não quer uma escalada, suas declarações provocaram reações de espanto e críticas de outros líderes europeus, como o ministro da Defesa da Alemanha. A Casa Branca tentou minimizar a fala de Macron, afirmando que o presidente ucraniano Zelensky não está pedindo tropas estrangeiras e sim apenas equipamentos e capacidades. Mas o estrago já estava feito. As palavras de Macron foram imediatamente exploradas pela máquina de propaganda russa para reforçar a narrativa de que o Ocidente é beligerante e está pronto para uma confrontação direta. Como se não bastasse, um grave vazamento de informações de uma reunião confidencial entre o chefe do Estado-Maior do Exército Alemão e um deputado também caiu como uma luva para a propaganda russa. Na conversa,
O general teria dito que a Ucrânia estaria à beira do colapso militar e que a Alemanha deveria se preparar para entrar na guerra. O Kremlin rapidamente capitalizou o episódio para provar suas alegações de que a OTAN planeja atacar a Rússia. Diante desse cenário preocupante, fica a pergunta: até onde pode chegar esse discurso inflamado entre a Rússia e o Ocidente? Há ainda a questão do impacto imediato e de longo prazo dessas tensões. No curto prazo, elas já estão minando os esforços diplomáticos para uma solução negociada e pacífica para o conflito. Cada lado acusa o outro de intransigência e de agir de má fé. A confiança mútua, essencial para qualquer diálogo, parece estar no nível mais baixo desde a Guerra Fria. No longo prazo, o risco é de uma nova corrida armamentista nuclear e de uma perigosa reconfiguração geopolítica global. Se a Rússia e o Ocidente entrarem em rota de colisão, outros atores poderosos, como a China, podem se sentir forçados a tomar um lado. Alianças já firmadas provavelmente serão revistas. O mundo pode entrar em uma espiral de instabilidade e conflitos sem precedentes na era pós-Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que pode haver certo exagero e alarmismo nessa discussão sobre a ameaça nuclear. Afinal, ambos os lados sabem que uma guerra atômica teria consequências catastróficas para toda a humanidade. Seria com certeza um suicídio mútuo, como se dizia nos tempos da Guerra Fria. Portanto, apesar de todo esse discurso inflamado, é provável que ainda haja alguma cautela e racionalidade por trás das cortinas. Além disso, não se pode ignorar que há outras perspectivas e interesses em jogo além dos Estados Unidos, Europa e Rússia. Países do sul global, como Índia, Brasil e África do Sul, têm se mantido neutros e até distantes no conflito ucraniano. Eles temem os efeitos colaterais de sanções e rompimentos econômicos, já que dependem tanto do Ocidente quanto da Rússia. Uma escalada descontrolada poderia prejudicar seus interesses vitais. Organizações multilaterais, como a ONU, também têm um papel crucial a desempenhar nesse momento delicado. O secretário-geral Antônio Guterres tem apelado incansavelmente para a diplomacia e o diálogo, advertindo sobre os perigos de uma confrontação entre potências nucleares. Ele propôs a criação de uma arquitetura de paz para a Ucrânia, com a retirada de tropas russas, um cessar-fogo, ajuda humanitária e, eventualmente, negociações de paz. Mas sua voz parece ser pouco ouvida em meio ao barulho dos tambores de guerra. E diante disso surge uma pergunta: como chegamos a esse ponto? Alguns especialistas argumentam que o atual clima de tensão é resultado de décadas de ressentimento da Rússia em relação ao Ocidente após o colapso da União Soviética. Putin frequentemente acusa o Ocidente de tentar enfraquecer e cercar a Rússia e vê a expansão da OTAN em direção às fronteiras russas como uma ameaça existencial. Ao mesmo tempo, muitos no Ocidente veem Putin como um líder autoritário e imprevisível, disposto a recorrer a medidas extremas para manter seu poder e projetar a influência russa. Outro fator complicador é a crescente desconfiança mútua entre a Rússia e o Ocidente. Cada lado acusa o outro de espalhar desinformação e propaganda, tornando difícil distinguir a verdade da ficção. Essa erosão da confiança aumenta o risco de erros de cálculo e escaladas não intencionais que poderiam levar a um conflito mais amplo, talvez até mesmo nuclear. E então, diante desse cenário preocupante, o que podemos fazer? Alguns defendem uma abordagem mais firme em relação à Rússia, incluindo sanções mais duras e apoio militar direto à Ucrânia. Outros argumentam que a diplomacia e o diálogo são o único caminho para reduzir as tensões e evitar uma catástrofe. O que você pensa a respeito? Será que seremos capazes de encontrar um caminho para a paz e a cooperação em um mundo cada vez mais dividido e armado até os dentes com armas nucleares? Ou sucumbiremos à lógica da guerra e da destruição mútua? A escolha, no final das contas, está nas mãos dos líderes mundiais, e as consequências afetarão não apenas a nossa geração,
mas todas as gerações futuras. Então fica a reflexão: que tipo de mundo queremos deixar para as próximas gerações? Esperamos que você tenha gostado dessa análise, que preparamos com muita dedicação. Não deixe... Daí a gente vê, né, o que está escrito nas mensagens, que a Rússia seria o pivô da Terceira Guerra Mundial. E Nossa Senhora em Fátima falou sobre a Terceira Guerra Mundial. Ela falou que se as pessoas não rezassem um rosário, não obedecessem às suas mensagens, sim, viria a Terceira Guerra Mundial. E a gente está vendo aí, né, eles falando, comentando. E o que Nossa Senhora fala, né? Ela teria dito: se não atenderem os meus pedidos, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por isso nós devemos rezar a oração do Rosário para obedecer às mensagens da Nossa Senhora, né, Serginho? Tem alguma mensagem aí? Fala. Eu vou ler a mensagem que ele fala, também fala sobre Fátima, aqui Nossa Senhora fala aqui, foi no dia 28 de julho de 96, então, portanto, faz 28 anos atrás, veja aqui. Ela fala assim: a dor que estou passando é ver tantas pessoas se esforçando na luta pela paz e a maioria rejeitando como sua própria consciência, achando que como está é bem melhor do que todos têm direito de fazer o que querem. Isto, porém, meus filhinhos, não leva a nada, só desgraça a todo momento. Vejam que continua um prédio desabando com explosões de gás, bombas, homens se matando, mulheres indo em busca de fortuna atrás de homens casados, separados ou viúvos. Ali não existe amor, é só dinheiro. Países se juntando para formar a Terceira Guerra Mundial, sem medir o perigo que irá causar a toda a natureza. Esse é o tempo que vai se aproximando. É preciso que, com muita urgência, orações de todos para evitar esta desgraça, que será uma catástrofe em toda a terra. Veja, meus filhinhos, venho pedindo desde Fátima até hoje que não deixe de rezar o Santo Rosário. Continuem lutando pela paz, esta que deve ser de interior, do fundo dos seus corações. Não façam mais que não devem. Ajude uns aos outros que estão morrendo de fome ou sem teto. Veja só que mensagem triste. Tudo é muitas orações para evitar a Terceira Guerra Mundial. Vou ler mais um trecho, mais de uma outra mensagem aqui, ó. Essa aqui não foi no dia 9 de junho de 2004. Fique como vem fazendo, entrem em oração a todo momento que puderem, porque o sangue vai derramar sobre esta terra. O intruso já cercou este planeta por toda a parte. Os homicidas estão prontos para atacar. É com isto morrerão bilhões na face da terra, achando eles que irão se salvar depois da morte. Mas este veneno é mortífero. Não tem volta. Só os escolhidos é que nada irão sofrer, porque estamos vendo que a mão do Senhor está sobre vós, filhos da luz. Agora eu vou ler aqui um trecho da Sagrada Escritura, aqui, que não é... Veja o que está escrito na Bíblia. Zacarias 13:8 diz assim: em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados, e 1/3 substituirá. Mas farei passar este terço pelo fogo, purificá-lei como purifica a prata, prová-lei como prova o ouro. Ouvirei, então ele invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: este é o meu povo, e ele responderá: o Senhor é meu Deus. Então veja só que não é que nós estamos falando aqui. Tudo que está acontecendo está tudo na norma de Deus. Agora, se as pessoas não fizerem força, não acreditar nas profecias, não se converter, vai acontecer o que está escrito, como já aconteceu em várias partes. Aqui, Apocalipse 9 também está escrito assim, ó. Veja só, Apocalipse 9 diz assim, ó. Sexta trombeta, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu então uma voz que, ouvindo dos 4 cantos do altar,
que está à direita de Deus, que dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados desta cavalaria era de 200 milhões. Eu vi o seu número.